Fala pessoas, tudo certo com vocês? Estou eu de novo aqui, professor Zen, pra quê? Mais uma aula sensacional aqui no nosso canal, mais uma aula para você concurseiro, você que está estudando para concurso de ensino médio, e essa aula aqui você já sabe que está rolando, né? No concurso com Noslen, pessoas. E hoje a gente fala de um assunto bem importante, tá? Bem importante, que é a base de tudo, classe de palavras. Bora lá? Muito bem, pessoas, vamos falar sobre classe de palavras. Você sabe que classe de palavras é bem importante, que aqui, assim, ó, poderia ficar 6 horas falando de classe de palavras, mas, né, não dá, muita coisa, então eu vou fazer o quê? Vou dar aquela reduzida objetividade e pau, entregar o melhor possível para você aqui agora nessa nossa aula, beleza? Ah, professor, eu quero muito mais, eu quero praticar exercício. Você já sabe, clubedonoslen.com.br é o seu local para você fazer tudo de português de A a Z, de 1 a 1000, ao infinito, para você aprender tudo de português, com exercício, monitoria, redação, muita coisa lá para você, beleza? Então, clubedonoslen.com.br, o link está na descrição. Agora, aqui a gente vai fazer aquele remember bacana para você entender de uma vez por todas as classes de palavras e mais do que isso. Classe de palavras é uma coisa bem importante porque muita gente confunde classe de palavras, análise sintática e análise estilística. São 3 coisas que acontecem ao mesmo tempo dentro do texto, mas muitas vezes numa prova são cobradas separadamente. E isso é importante você lembrar, porque uma coisa é quando eu faço uma análise morfológica, outra coisa é fazer análise sintática, que inclusive nós já trabalhamos aqui no canal para concurso, vou deixar no card para vocês aqui. E outra coisa é análise estilística, beleza? Então são 3 análises diferentes com em relação ao texto, beleza? Em relação ao texto. Então, para começar, eu vou relembrar com vocês quais são as classes de palavras. Nós temos 10 classes de palavras. Dessas 10 classes, nós temos aquelas que são classificadas em palavras variáveis. O que isso quer dizer? Ela pode ter singular e plural, masculino e feminino, beleza? Então, isso são palavras variáveis. E as invariáveis, aquelas que não têm singular e plural, ou seja, aquelas que não têm plural, certo? Só tem uma forma de escrever, singular. E também não tem variação de gênero. Beleza? Então as invariáveis não variam nem em número, nem em gênero. As variáveis variam em número, em gênero ou somente em um dos dois. Porque no caso do verbo, o verbo pode variar somente no singular e plural, tá? Beleza? Mas vamos trabalhar assim. Variáveis, aquela que varia em relação a número e a gênero, e as invariáveis, aquelas que não variam em relação a gênero e número. Show? Beleza, então quais são as variáveis? Vamos lembrar comigo aqui? E aí já vai começando a contar, aí as classes de palavras, que são 10. Variáveis são substantivo, artigo, adjetivo, pronome, verbo e numeral. 6. 6 classes de palavras variáveis. Se são 10, nós sabemos então que temos 4 que são invariáveis, beleza? E aí fica mais fácil. O que faltou aqui então agora? As invariáveis são quais? As invariáveis são advérbio, conjunção, preposição e interjeição. Beleza? São as 4 invariáveis. E aí, juntando todas, nós temos 10 classes de palavras. Bom, primeira coisa, eu vou trazer para vocês algumas frasezinhas. Por quê? Porque vai ser melhor a gente trabalhar em cima de frase para você entender como funciona isso. Então vamos trabalhar assim, ó, uma análise morfológica, uma análise sintática e uma análise estilística da mesma oração, para você entender a diferença de um do outro. E aí a minha edição vai colocar várias cores. Então, enquanto eu estiver fazendo análise morfológica, as palavras vão ficando na cor azul, por exemplo. Vou dar uma ideia aqui, a edição vai pirar e vai fazer o melhor. A edição aqui, ela é, ó, sensacional. Os meninos da edição são show de bola, certo? Então, eles vão me entender o que eu estou dizendo aqui. Então, vai ter lá uma cor para análise morfológica. Depois eu faço análise sintática. E aí vai ter uma outra corzinha para análise sintática, os nomes são diferentes. E depois eu faço análise estilística, que vai ter uma outra cor, beleza? Então, primeira frase, uma frase bem simples para a gente entender como que funciona. Então vamos lá. O gato caiu do muro, beleza? Até aqui tranquilo? Vamos pegar e fazer uma análise morfológica? Morfologicamente quer dizer o quê? Classe que as palavras representam, classe que as palavras se encaixam. Qual é a classe que elas estão? Classe que elas são classificadas, obviamente. Então vamos lá. O é um artigo definido. Gato é um substantivo masculino. Caiu é um verbo no passado, beleza? Do, o que é o do? A preposição de mais o artigo o,
que juntos viram do. Então é a preposição mais artigo, do. E muro, substantivo. Então veja, isso é uma análise morfológica. Estou pegando a classe de cada uma das palavras. Mas, ao mesmo tempo, eu posso fazer análise sintática. Como assim, professor? Sintaxe tem a ver com o quê? Sujeito, predicado, objeto, que é um outro tipo de análise. É a análise da estrutura da oração. Então vamos lá? Se eu for fazer a análise sintática dessa mesma oração, primeira coisa, qual é o sujeito? O gato. O gato, todas essas duas palavrinhas, o gato, é o meu sujeito. Lembrando que gato seria o núcleo do sujeito. Ah, mas você acabou de falar, professor, que gato é substantivo? Ele não deixou de ser substantivo. Porque a análise morfológica é outra, é diferente da sintática. Você sacou isso aqui? Então, o gato é o meu sujeito. Mas o o não deixou de ser artigo e o gato não deixou de ser substantivo. Na morfologia, na sintaxe, o gato é o meu sujeito. Seria um sujeito simples. E aí, caiu do muro seria o meu predicado. Caiu do muro o meu predicado. Mas eu posso fazer mais análise sintática aqui ainda. Caiu é um verbo transitivo, porque é um verbo de ação. Aí você fala, mas transitivo ou intransitivo? Boa! Eu quero dizer então que caiu é um verbo que tem transitividade. Opa, melhorou agora, professor. Melhorou agora. Beleza, caiu tem transitividade. Agora, qual é a transitividade dele? Ele é transitivo direto, indireto ou é intransitivo? Vamos ver o que vem depois. Do muro. Do muro é o lugar, certo? É o lugar. Essas duas palavras juntas eu vou chamar de adjunto adverbial de lugar. Então aqui caiu tem sentido nele mesmo. Então esse é um verbo intransitivo. Ah, peraí, professor. Ele é verbo intransitivo que não precisa de complemento. Do muro é adjunto adverbial. Mas você não falou que do é preposição mais artigo e muro é substantivo? Continua sendo. Na análise morfológica, mas na sintaxe, do muro é adjunto adverbial de lugar. Ah, professor, entendi. Sacou? Que são duas análises diferentes. Uma, análise morfológica, palavra por palavra. Análise sintática, estruturas da oração. Tranquilo até aqui? E análise estilística? Aí eu vou olhar se tem sentido literal ou sentido figurado. Beleza, o gato caiu do muro. No sentido literal ou figurado? Literal. Então beleza. Aqui a informação é essa mesmo, não tem nenhuma figura de linguagem nem nada. Então o gato caiu do muro. Ah, professor, que loucura isso. Vamos fazer mais uma? Vamos fazer mais uma. Ó. Aquele rapaz é um gato. Ó, aquele rapaz é um gato. Beleza. Aquele rapaz é um gato, morfologicamente falando, aquele, pronome. Rapaz, substantivo. É, verbo. Um artigo indefinido. E gato, substantivo. Análise morfológica, classe de palavras, tá tranquilo. Agora vamos pensar na análise sintática. Quem é um gato? Aquele rapaz. Aquele rapaz é o meu sujeito. Meu predicado é um gato. Que verbo é esse? Verbo ser, verbo de ligação. Opa, se é verbo de ligação, não tem transitividade. Um gato é o quê? É uma característica do rapaz. Opa, um gato aqui eu vou chamar de predicativo do sujeito na análise sintática. Nossa, professor, mas eu não posso pensar então que ele, por ser predicativo do sujeito, pode ter função de adjetivo quando eu estou dentro da oração? Aí, boa. Aí quando você olha para a oração, você fala assim, ó, aquele rapaz é um gato, é uma característica do rapaz. Um gato tem uma função adjetiva, por isso que ele é predicativo do sujeito. Tá entendendo que as coisas estão amarradinhas? Aí você pensa assim, professor, mas e a análise estilística disso aqui? Como que seria um gato aqui? É o quê? É uma metáfora. Ele não é um gato de verdade, né? Não é um gato de verdade. Estou trazendo uma característica do bichinho para o rapaz. Então isso aqui é uma metáfora. Linguagem figurada. Sacaram o que eu estou fazendo, gente? Pegando todas as orações e estou fragmentando em cada uma das análises. Mais uma, vamos lá. Fiz um gato no poste de luz. E agora? Fiz um gato no poste de luz. Vamos lá. Morfologicamente, fiz, verbo. Um, artigo indefinido. Gato, substantivo. No, o
que é o no? Em, preposição, mais o artigo o. Em mais o, vira no. Poste, substantivo. De, preposição. E luz, substantivo. Show de bola? Beleza. Peguei fragmentado. Dentro da estrutura da oração, vamos pensar aí na análise sintática agora? Vamos lá. Quem fiz? Eu, sujeito oculto, beleza? Agora, fiz um gato no poste de luz, tudo isso é meu predicado, beleza? Quem faz algo, beleza? Fez o quê? Um gato. Um gato é objeto direto do verbo fazer, beleza? E olha que interessante, esse um gato aqui, ó, já tá no seu sentido figurado, já tá sacando que é figurado, porque você não fez um gato no poste, entendeu? Você deu uma ligação clandestina, você mudou aqui, você fez uma certa metonímia aqui até, entendeu? Você tá usando uma palavra, mas está querendo dizer outra coisa, entendeu? Você está substituindo ali, beleza? Depois, no poste de luz, lugar, adjunto adverbial de lugar. Verbo transitivo direto, objeto direto, adjunto adverbial de lugar. Sacaram que as coisas são separadas dessa forma? Mas aí quando você fazer uma análise, muitas vezes se confunde, se mistura tudo. Então você precisa olhar separadamente o que é morfologia, que é classe de palavra, o que é sintaxe, que ele não deixou de ser morfologicamente, mas ele está na sintaxe, e na estrutura da sintaxe, na estrutura da oração, muitas vezes ele vai ter outra função, certo? Então, um gato, ele tem uma outra função do outro um gato que eu falei lá em cima, aquele rapaz é um gato. Sacaram? Um gato na oração de cima, ele é um predicativo, aqui ele é um objeto direto. Mudei a estrutura da oração. Quando muda a estrutura, muda as análises sintáticas. Mudei a estrutura, mudei o sentido, mudei a sintaxe, porque eu estou trabalhando com a estrutura da oração. Quando você pega as palavras puras ali, a morfologia é a mesma, mas óbvio que daí na hora que eu aplico no contexto, elas trabalham de acordo com o contexto também, certo? Beleza? Então no poste de luz, aqui tudo é um adjunto adverbial de lugar, certo? E ainda podia fazer mais miuçado, ainda de luz seria o quê? Adjunto adnominal de poste. Tá vendo como tá tudo amarradinho, tudo ali, ó. E essa oração também já tem o sentido aí conotativo, né? Que é o uso da expressão um gato. Fiz um gato no poste. Então também já tem essa ideia aí. Beleza? Estão sacando isso? Tá tranquilo? Tá legal? Então, tá vendo que eu tô fragmentando tudo, parte por parte, pequenas partes, para você entender como funciona isso. Óbvio que eu tô pegando orações simples aqui, porque a gente tem que começar desses simples para depois aprofundar. Ah, professor, eu já tô manjando isso que quero aprofundar. Você já sabe onde, né? clubedonosnem.com.br, corre lá. Inclusive, o link tá aqui na descrição para você garantir ser um clubeiro ainda agora, que dá tempo de você estudar ainda pro CNU. Estamos com materiais maravilhosos lá pro CNU, beleza? Então vamos lá. Pulou como um gato. Vamos lá, de novo, fazendo parte por parte. Pulou verbo, como. Ele é naturalmente uma conjunção, mas pode ser uma preposição. Já vou falar sobre isso. Um artigo indefinido. Gato, substantivo. Beleza, análise morfológica, tranquilo, numa boa. Agora, vamos pensar aí nessa análise sintática, na estrutura da oração. Quem pulou? Ele. Opa, sujeito oculto, ele. Meu predicado seria pulou como um gato, tudo isso. Só que perceba que nesse predicado aí eu tenho pulou, que é o verbo, como um gato, vem logo depois do verbo e eu não tenho outro verbo. Então, por que eu estou falando isso? O como não pode ser nessa situação aqui uma conjunção, porque para ser conjunção ele tem que ligar orações. E aqui eu só tenho uma oração. Então, automaticamente ele tem uma outra função aqui dentro. A função dele é de preposição, porque ele está ligando a palavra, o verbo pulou, com como um gato. Ou seja, a expressão um gato. Então vamos lá. Analisando aqui, eu tenho o verbo. Que tipo de verbo é esse? Verbo transitivo, intransitivo, não sei. Pulou. Pulou aqui tem o sentido completo. Então ele é um verbo intransitivo. Beleza? Como um gato, não está complementando o verbo pular, mas sim a forma, o modo como ele pulou. Opa, se é modo, isso é um adjunto adverbial de modo. Ah, professor, não entendi. E aí, obviamente, que na análise estilística fica fácil, né? Como um gato, eu estou comparando ele ao gato. Obviamente, é uma comparação. Tá entendendo isso como funciona? Tranquilo, né? Meu Deus, que doideira é isso, professor? Pois é. Vamos lá, mais uma? Ó. O gato sorriu. Ih, rapaz, aí você complicou, professor. Nada, ó. O artigo gato substantivo sorriu, meu verbo. Show de bola. Aí eu pergunto para você, na análise sintática, meu sujeito, o gato. Meu verbo e, consequentemente, o predicado, sorriu. Show de bola? Beleza, maravilha. O gato sorriu, tá aí minha oraçãozinha, sujeito simples, sorriu é o meu predicado.
Que tipo de verbo é? Verbo intransitivo, não precisa de complemento. E qual que é a análise estilística? Gato sorri? Gato faz... Não. Então, isso é uma personificação ou prosopopeia. Sacaram então como que funciona, gente? Eu tenho várias camadas aqui de análise. A análise morfológica, que ela é mais palavra por palavra, a análise sintática, que é a estrutura da oração, e a análise que é estilística, que tem a ver com sentido figurado ou sentido literal das coisas. Fácil, tranquilo, sacaram isso? Meu Deus, professor, que doideira que foi essa aula. Pois é, a gente foi aqui, ó, desmantelando as coisas e mostrando como funciona cada uma delas. E assim a gente vai entendendo como que funciona a parte de análise morfológica, análise sintática e análise estilística. Fácil, tranquilo? Me diz aqui, gostou dessa aula? Coloca aqui nos comentários pra mim se você curtiu essa aula, se quer mais aulas desse estilo. Ah, professor, eu quero você resolvendo exercícios. Ah, resolvendo exercícios já sabe, clubedonoslen.com.br. Tem exercício resolvido lá de várias bancas para concurso para vocês também, além de redação com correção, certo? Então já aproveita, já entra lá, já garante, tá aqui ó, no link da descrição também, beleza? Professor, eu gostei, eu quero mandar para meus amigos para eles virem ver mais aulas com você. Por favor, me ajude. Outra coisa que pode me ajudar, me ajude a chegar nos 5 milhões de inscritos. Estamos quase lá, primeiro canal de educação formal do país a chegar a 5 milhões de inscritos. Olha que loucura isso, gente. Eu conto muito com a sua ajuda. Clica aí, se inscreve, deixa seu likezão. Também já ativa o sininho para receber todas as notificações de aulas que eu tô botando toda segunda e quinta-feira para vocês aqui. O tempo todo colocando aula para vocês novas aqui, para vocês aproveitarem. Segunda e quinta sempre tem aula nova. Não deixa de estar sempre passando por aqui para você assistir, beleza? Aproveita e já manda para todo mundo, compartilha essa aula toda. Tamo junto, ó. Beijo de coração. Vamos que vamos. Valeu. Fui!